Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é Poema e a gente tá aqui hoje para mais um vídeo para a gente entender um pouquinho melhor o propósito de vocês. Então, só lembrando que propósito é uma coisa muito ampla, ela pode ir desde um cuidado que você tem com alguém, uma coisa simples, até o que a gente distribui para a sociedade, né? Enfim, e a gente vai tentar entender melhor, lembrando que a gente está lendo aqui para bastante gente, então saibam filtrar o que a gente vai colocar aqui, tá? Então vamos lá, vocês podem escolher entre o grupo 1, ou essa pedra, grupo 2, ou essa pedra, grupo 3, ou essa pedra, tá bem? Então, se precisarem, pausem o vídeo e escolham um momento de calma, né? Se precisar, salva para ver depois. Porque é muito importante ter essa calma para fazer essa escolha, tá? Não tá conseguindo escolher agora, deixa para depois. E no momento que você tiver com menos coisa na cabeça, você volta e aí vai dar para ouvir a intuição de uma forma mais clara. Então vamos lá, vou começar com quem escolheu aqui o grupo 1. Vou colocar pra cá os demais. Vamos lá, vou deixar ela aqui. Tá, então o propósito do pessoal que escolheu aqui a pedra amarela tem a ver com nutrição, que a gente já vai entender, não é basicamente a profissão, para alguns pode ser, mas tem a ver com nutrir, né? E nutrir, lembrando que não é só algo físico, né? Nutrir é mental, é emocional, é espiritual, também é físico, tudo bem? E a gente vai ver aqui o que vocês precisam mudar para conseguir seguir esse propósito aqui de uma maneira mais direcionada. Tá? Tem algo que você precisa perceber e provavelmente pelo que tá aqui vai acabar percebendo nos próximos dias, meses ou semanas sobre nutrir alguém, sobre nutrir outras pessoas de alguma certa maneira, tá? Então, como eu disse, vocês não precisam levar ao pé da letra. Vamos tentar entender melhor. Então, acho que a gente tem flerte, eu tô sacando, negociação, peraí que eu vou ter que... e saúde. Então, é como se vocês já tivessem começado, vocês já estão nesse caminho, né, de nutrição aqui de alguma forma, em algum nível, vai ser diferente para cada um. E é como se vocês precisassem balancear alguma coisa, é como se tivesse assim... Como que eu vou explicar isso para vocês? É como se vocês precisassem ter uma calma, uma paciência, porque é como se precisasse acontecer algum tipo de purificação. Então, sabe o que eu sinto aqui? É como se vocês estivessem olhando para o lado certo, do tipo, olha, isso aqui que eu quero fazer. Só que antes de vocês chegarem nesse lugar, tem uma... Não digo que é um obstáculo, é como se fosse um dever que vocês precisam cumprir para conseguir fazer essa tarefa, né, para percorrer esse caminho de uma maneira mais fluida, vamos dizer assim. Vamos entender melhor o que tem aqui. E você não tá conseguindo colocar empenho na direção disso que você gostaria agora. Isso pode estar te deixando um pouquinho frustrado ou frustrada. Mas tem aquela coisa, sabe, da espera pra gente organizar as coisas? Então, tem algo aqui assim tem algo que precisa ser ajustado. Tá?
E aqui fala assim pra mim, né? Com essa carta da intuição, você lembrou, né? Quando eu disse que você tem um dever para cumprir, você sabe exatamente do que eu tô falando. Então, pode ser um estudo, pode ser algo que você precisa concluir antes de ir nesse caminho. E aí, tem a coisa assim do tempo das coisas, né? Nessa carta do meio, uma carta de Saturno. Então tem uma coisa assim de precisar ter a paciência, precisar ter saber permitir, como se fossem as estações, que vai chegar, né? Vai chegar o tempo do sol, o tempo que você vai poder seguir isso livre dessas obrigações e deveres. Então você vai poder seguir esse caminho de uma forma mais fluida, mas é como se falasse assim que você sabe que tem esse dever, que ele tem um tempo que precisa para ser concluído. Então vamos supor, vamos dizer que, eu vou falar aqui de carreira, mas vou dar outros exemplos, que você precisa terminar uma faculdade, aí tem um tempo determinado para isso. Vamos dizer que você tem uma viagem marcada para algum lugar, que você, sei lá, vai estudar uma coisa que você gosta muito, só que tem um determinado tempo para isso, ela já está marcada, mas você ainda tem deveres para cumprir até que se chegue esse dia da viagem, esse dia desse curso, entende? Então, é como se tivesse um tempo para que você alcance, né? Um tempo físico, um tempo de calendário mesmo, para que isso aconteça, porque tem esses deveres que você precisa cumprir. Então não tem aquela coisa assim de, eu vou adiantar, eu vou tentar fazer essas coisas antes. Não. Aqui é como se fosse o tempo, os tempos mesmo de que são pré-determinados, tipo assim, sei lá, feriado sei lá, do Dia das Crianças é sempre 12 de outubro, então tem como se tivesse uma data aqui pré-determinada, entende o que eu tô falando? Enfim, vamos ver aqui. Conselho, cozinha. Gente, eu juro que saiu nutrição e cozinha. Criação. Então, para alguns, a gente tá falando aqui realmente de pessoas que o propósito tem a ver com cozinhar. Então, assim, às vezes não é nem que você vai ser um chefe de cozinha, algo assim. Claro, para alguns pode ser que a gente esteja falando com um curso, sei lá, internacional ou nacional que você está pensando em fazer, que é um curso muito bom e tal, mas que você tem que esperar o tempo de abrir as inscrições de novo, que você tem que esperar o tempo de chegar, enfim, pode ser disso que a gente está falando. Mas para outros, eu tô falando aqui de pessoas que cozinham mesmo para os familiares, sabe? Isso tá dentro do seu propósito de vida. Você perceber que o quanto que isso nutre, né? As pessoas que estão à sua volta, né? Você fazer isso com amor. Mas assim, pode ser que isso tenha a ver, sim, né? Para alguns, a gente pode estar falando de, sei lá, de um pai, de uma mãe, de uma pessoa que queira cozinhar de uma forma mais saudável para os entes queridos. Então, vai fazer algum tipo de curso, vai atrás de fazer algum tipo de curso. Mas aí precisa esperar o tempo, precisa ver como que vai ser feita essa negociação da compra desse curso. Assim, são opções diferentes. Mas eu acredito aqui que para uma grande maioria tem a ver com alimentos mesmo. Vamos ver aqui. O que mais na orientação final? De Guas. Tá, injustiça. Egoísmo, desonra. Tá. Que isso, gente? O que estão falando? Tá passando um carro aqui na rua de som. Então, aqui fala pra mim, né, que é como se quando você tem esses recursos e você usa, né, para nutrir a si mesma ou a si mesma de alguma certa maneira, seja cozinhando ou não, você sente que você não tá honrando tudo isso que você tem, né? Todas essas possibilidades de nutrir as outras pessoas. E é isso mesmo.
Se você sente, né, um chamamento para isso, vai atrás disso, porque tem muito a ver aqui com compartilhar com os outros, né? De alguma maneira ajudar com que essas pessoas se nutram de coisas boas, tá? Seja alimento ou não. Enfim, pessoal, aqui para quem escolheu esse grupo, a mensagem foi essa, eu achei que foi direta e reta. E é isso, espero que fiquem todos bem, que vocês consigam aí, ter essa paciência que precisa para esse curso aí que tá chegando, ou algo que tá no seu caminho em direção a esse propósito, tá bom? Então é isso, espero que fiquem todos muito bem. Beijinhos de poema. Pessoal que escolheu o grupo 2 ou essa pedra, vou deixar ela aqui. Vamos lá. Crianças. Então, o propósito de vida de vocês tem a ver com crianças. Mudanças que vocês precisam fazer para estar mais alinhado com isso, ter motivação. Então, por algum motivo vocês estão desmotivados. Não sei se alguém falou algo para vocês, se vocês estão sentindo, se questionando se esse é mesmo o caminho de vocês. Aqui diz que sim. Que precisa criar mais motivação nessa direção. Vamos entender melhor. Tá. Aqui é como se vocês tivessem muita riqueza já nessa área que vocês estão colocando. Eu não sei se eu tô falando aqui com pessoas que são professores de crianças, que de alguma maneira lidam de muito perto com crianças. É como se vocês ensinassem as crianças a diferença entre muitas coisas, ensinassem a entender o mundo de uma certa maneira. E vocês pode ser que tenham se devotado a isso, mas é como se vocês estivessem muito cansados já. Faz parte do caminho, vamos entender. Por algum motivo, houve uma ruptura. Então, é como se vocês estivessem seguindo aqui esse caminho de vocês. Tem muita bagagem nisso já. Mas aconteceu algo que desmotivou vocês. Tá. Tem uma coisa assim de trazer informações. Pode ser que alguém tenha achado que não era adequado para crianças. Ou de alguma maneira você sente que você não tem as informações necessárias. É como se você sentisse que você precisa fazer algum tipo de aperfeiçoamento. Tem uma coisa assim de que não se ensina mais como se ensinava antigamente. Eu não sei quantos anos você tem, mas tem uma coisa assim de você estar se desvalorizando. Eu não sei de onde isso vem. De novo, se alguém falou isso pra vocês. Mas é como se precisasse ter uma mudança aqui de perspectiva. Porque é como se você sentisse aqui que o seu trabalho foi perdido, mas não tem nada disso aqui. Porque aqui, o que eu tô vendo, pelo menos, é muito uma pessoa que tem uma bagagem muito boa, que sabe, assim, que tira de letra, sabe? Que ensina, que faz aqui as crianças entenderem o mundo com o pé nas costas, como se fosse uma coisa, assim, super natural, o que é uma coisa muito difícil. E é como se você sentisse que o novo vem e de alguma maneira te derruba, te coloca para baixo. Então, não sei se tem pessoas que vêm falando coisas, né? Olha, porque então você tem que ir atrás de estudar esse método, você tem que ir atrás disso, tem que ir atrás daquilo outro. E isso não se faz mais, isso era antigamente. Só que aqui tá falando assim que o seu método de ensino, né, de alguma maneira, essa lida que você tem com as crianças, ela é tão importante, ela é uma bagagem super importante aqui que você tem comparado a essa outra pessoa. Então você é uma pessoa já muito estudada, né? De alguma maneira você é uma pessoa que tem muita experiência nessa área.
em cuidar de crianças. Então, assim, não sei o que você faz aqui. Às vezes você só é, né? Que já é muito. Vovó, você cuida de crianças, assim, de uma maneira que não precisa ter nenhum estudo. Então, eu tô dizendo assim, só para vocês entenderem que às vezes eu não tô falando diretamente com professores, com professoras, com terapeutas, tudo bem? E você acha que esse cuidado seu, ele já tá obsoleto, né? Já foi ultrapassado. E aqui não tem nada disso. Aqui tá falando que você tem muita experiência e sabe lidar muito bem com isso, e não é para deixar que nada te faça entender o contrário disso. Você precisa se valorizar, você precisa confiar no trabalho que você faz. Então não escute, né, essas pessoas que falam assim, ah, mas isso aí é obsoleto, isso é velho, não. Aqui tá falando que você tem uma experiência, uma lida, que essa pessoa de alguma maneira que gostaria de ter. E ver, né, toda essa abundância que você tem na vida e de alguma maneira que tentou te desmotivar. Mas é que o que me vem, não sei se vocês já ouviram, né, a história do flautista mágico, que ele toca a flauta e os ratos vêm, né, saem do reino atrás dele. Então, assim, você tem um dom para lidar com crianças. E dom não se aprende, dom é inato. Eu sei que tem aqui suas formações, seu conhecimento. É claro, você estudou muito, isso é muito valoroso. Mas, para além disso, você também tem um dom para lidar com crianças. E isso aqui não se aprende. Isso você nasce, né? Então, assim, confia nesse seu caminho, na sua jornada. Não deixa que te derrubem, que tentem te colocar para baixo. Você precisa entender seu valor, tá bom? Vamos lá. Olha isso aqui. Obsidiana aterrando, se defendendo, é shielding. Shield é escudo, né? Colocando um escudo. Void, que é como se fosse abrir um buraco, né? Então, o que que fala, né, disso aqui? Que tem palavras do inglês que eu não consigo traduzir, eu tento adaptar, mas é muito difícil. É para você, primeiro, grounding, a terra, entende quem é você, qual é a sua importância, o que você sabe, tudo que você tem já de base para essa situação. Segunda coisa, se defenda de quem tá tentando interferir nesse teu campo, de quem tá tentando te colocar para baixo. E aí, terceira coisa, void, é como se fosse para você, né, além de se proteger, de colocar esse escudo à sua volta, entender que essa pessoa tem o mundo dela e colocar ela para fora desse seu campo de energia. Não deixa que ela de alguma maneira te desanime, te desmotive, não deixe que ela te ofenda, que essa pessoa chegue até você, sabe? Enfim, cada um tem sua importância. Vamos lá. Conselho final. Ferru, que tá invertida. Problemas financeiros, perdas, despesas. Então aqui, sabe o que eu tô sentindo? Aqui falar de perda, de despesa, de problema financeiro aqui, é como se você tivesse ido atrás de fazer esses cursos de aprimoramento, te venderam alguma coisa do tipo assim, nossa, mas eu preciso ser melhor, eu preciso conseguir ter esse conhecimento que essa pessoa tem. E aí você gastou dinheiro e agora pode estar em alguma pendura, né? E aqui o que tá falando é como se fosse assim, olha, escuta o que essa pessoa fala e presta atenção se você já não faz, se essa pessoa só não tá fazendo isso com outro nome, alguma formação que você já tem. Que isso existe muito. Às vezes as pessoas fazem renovações e às vezes a gente acha que tudo que a gente estudou não é suficiente ou tentam fazer a gente acreditar nisso. Não que a gente não precise estudar e tal, mas aqui no caso é outra coisa. É como se você tivesse perdido dinheiro, né? E aí por conta de uma busca de alguém que tentou te desmotivar, que não faz sentido nenhum, porque a sua caminhada é isso aqui, é isso mesmo, você estava no caminho certo. Não pode deixar as pessoas interferirem. As pessoas têm que entender que cada um trabalha do seu jeito, ponto final. Ninguém se intromete. Ah, mas porque tem isso, tem aquilo, eu acho que você deveria ir atrás de fazer isso. Não, não, não. Eu tenho meu método de trabalho.
Posso me aprimorar, me aperfeiçoar dentro do que eu entendo que é legal para fazer aqui. Mas não do que você espera, do que você acha, dentro do que eu entendo. E se eu entendo que tá tudo bem, que eu tô conseguindo lidar, então eu vou levar isso aqui da melhor maneira que eu consigo. Ponto final, tá bom? Pessoal que escolheu o grupo 2, ou esta pedra aqui, a mensagem foi essa. Eu espero que vocês fiquem todos muito bem. E é isso. Beijo grande de poema. Pessoal que escolheu esta pedra, vou deixar ela aqui. Vamos lá, vamos ver o que tem aqui no propósito de vocês. Curador. O que precisa mudar? Lidando com crianças adultas, com pessoas imaturas, tá? Então pode ser que a gente esteja falando aqui de fato de profissionais de saúde física, como de profissionais de saúde mental, tá? Vamos tentar entender melhor. Publicidade, ostentação. Tá. Restless. Falta de... Peraí. Mercúrio em Áries. Tá. Aqui me fala assim, sabe pessoas que falam muito, que falam demais, que são impulsivas, que mostram mais o que tem, gastam mais o que tem também. E é como se você estivesse lidando com esse tipo de pessoas, né? Então, o seu propósito tem a ver com ajudar essas pessoas a amadurecerem de alguma maneira. E aqui saiu a carta de curador, mas eu posso até estar falando com professores que compartilham de experiências de vida, que ajudam pessoas a amadurecer. E aqui pode ser professor de qualquer idade, tá? De qualquer nicho também. Mas é como se fosse, assim, pessoas que lidam com pessoas imaturas. Tá? É que eu falo de professores de qualquer idade, a gente pode estar falando, né? Até de professores de criança pequena aqui. E os adultos imaturos aqui podem ser algum parente, né? Enfim, dessas crianças e tal. É o que eu tô sentindo aqui, tá? Mas pode ser de fato a questão dos médicos aqui, dos psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, pessoas que lidam mesmo com saúde física ou mental. E tem a ver com o que as pessoas mostram, né, de quem elas são. E é como se fosse assim, essa pessoa confia que o que ela mostra é o que ela é, né? E tem essa coisa do prazer rápido, que causa, por exemplo, comprar, mostrar que eu tenho, mostrar que eu sou, e não de fato ter ou ser. É o que eu mostro para os outros. E tem essa coisa aqui dessa impulsividade, desse movimento muito rápido. Então, assim, tem uma energia aqui de pessoas que lidam até com compradores compulsivos de qualquer coisa. Sabe pessoas que têm questões com compulsão? É isso que eu tô sentindo aqui, qualquer tipo de compulsão. Que mostra o que não é. Aqui, de fato, pessoas que têm questões de saúde mental, tá? Que precisam ser tratadas. Para alguns, eu posso até estar falando, me veio essa coisa aqui de educadores físicos, tá? Que trabalham em academia, que lidam com pessoas, com adultos, né? Que às vezes tem questão de distorção de imagem. E a gente pode estar falando disso também. Ou questões que tem de pessoas que têm saúde mental e que vão à academia para de alguma maneira ajudar a aliviar alguma coisa. Vai ser diferente aqui. Vocês estão vendo que eu tô dando um monte de opções. Mas tem essa coisa de precisar mostrar que tá bem e de fato a pessoa não tá. Então é isso que é o caminho de vocês.
Orientação, comunicação, verdade interna. E é como se você viesse para trazer para essas pessoas uma clareza, né? Você é uma pessoa que tem uma clareza muito grande, é como se fosse do porquê que essas pessoas fazem essas coisas. E aqui pode ser por ter estudado, por ter algum tipo de conhecimento de vida, às vezes até numa conversa informal. Você é uma pessoa que consegue ouvir, que consegue entender de onde vêm essas atitudes, e é como se aos poucos você fosse ajudando essas pessoas, tá? E aí vamos ver a orientação final. Urus, ó, fraqueza, não estar bem, estagnação. Então é como se você viesse, né, para ajudar essas pessoas a se fortalecerem, a ficar bem, a sair desse ciclo aqui repetitivo. Então, olha, eu acho que é isso. É isso. Tem uma coisa aqui de compradores compulsivos, pessoas que precisam estar o tempo todo gastando dinheiro e mostrando. E aí depois acabam ficando numa pendura também, tá? Tem uma coisa assim, muito estranho isso, mas tá vindo. Isso pode ser que tenha alguém aqui que é bancário ou bancária e ajuda essas pessoas a pensarem melhor, por exemplo, quando vão fazer algum tipo de movimentação monetária, e ajudam essas pessoas a pensar melhor, orientam e fortalecem as melhores escolhas para essas pessoas. Então, esse também é um caminho seu, tá bom? É isso, pessoal. Espero que fiquem todos bem, espero que tenha auxiliado, tá? Quem precisava entender um pouquinho melhor sobre o pra que tá aqui. E é isso. E assim, ó, o pessoal que escolheu esse grupo, você não precisa ter uma profissão direcionada a isso, mas pode ser que você faça isso com um pai, com uma mãe, com alguém da sua família, e você também tá cumprindo o seu propósito fazendo isso, tá bem? Então, espero que fiquem todos bem, beijinhos de poema e até logo. Tchau, tchau.